Boa noite, queridos. A paz do Senhor a todos. Dá um sorriso mais aleluiado para quem está perto de você. Dá um mais feliz assim. Dá um sorriso feliz, isso. Diz assim, ó, não conversa comigo mais. Você sabe que tem diferença entre libertação, batalha espiritual e cura, né? Tem esse papo, não, vai ter um seminário de libertação e batalha espiritual, ou uma coisa ou outra. Libertação trata de cativeiros, razões pelas quais as pessoas ficam aprisionadas. Vou dar um exemplo para você. Estive numa igreja esse ano, ministrando aí uma menina, uma moça de em torno dos 25 anos, falou para mim assim, pastor, eu gosto muito de criança. Eu falei, que bom, minha irmã, que bonito, porque é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. E ela falou assim, não pastor, o senhor não entendeu, eu gosto de criança sexualmente, eu gosto de abusar de criança. Entendo o que eu vou dizer. Uma jaula espiritual, uma prisão espiritual, é um lugar que você não consegue sair se não tiver um libertador. Ninguém entra dentro da jaula porque quer. Ou você comete uma transgressão, ou você, no teu coração, abriga um pecado e vive nele, ou então alguém te coloca lá dentro. O que há por trás de uma prisão espiritual, gente? Há uma iniquidade. Quando eu falo sobre libertação, entenda o que eu vou dizer. Há tanta bobagem que está sendo pregado aí. Libertação e batalha espiritual, querido, a gente está lidando com o pai da mentira. Você sabe que Satanás, João 8,44, é denunciado por Jesus como o pai da mentira, e o que ele traz de mentira na igreja é um negócio impressionante. Olha, cuidado, porque você vai trabalhar com libertação, batalha espiritual, você que vai ser do Ministério de Intercessão, cuidado com a retaliação. Quem já ouviu falar nisso, gente? Isso existe, gente? Gente, a Bíblia diz, Jesus diz, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo, diga todo, diga todo o poder do mal e nenhum dano vos fará. Gente, existe algo em você viver na pureza e na santidade, o inimigo não pode te tocar. 1 João capítulo 5, verso 8 diz, aquele que nasceu de Deus, diga assim, não anda em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ah, pastor, por que o maligno não me tocou? Porque eu estou andando em pecado. Então não tem jeito, você vai trabalhar com libertação, você vai ter que viver assim, ó, com a tua guarda levantada a vida inteira. Agora, não caia na bobagem de aceitar qualquer tipo de valor ou teologia fora da Escritura Sagrada. Existe muito ensino que não passa pelo filtro da Escritura Sagrada, então fica nela. A batalha espiritual é outra coisa. Existem quadros na Bíblia, por exemplo, em Lucas capítulo 13, conta a história de uma mulher encurvada. Há 18 anos que Satanás mantinha ela presa. Jesus chama ela e diz, mulher, está livre da tua enfermidade. Ela se levanta, repara que na Bíblia, repare nisso na Bíblia. Os espíritos mais resistentes são aqueles que nós lidamos muito bem com eles. Eles ficam atrelados, vinculados a pecados que nós lidamos bem com eles. Essa menina que se dizia apaixonada, viciada em fazer sexo com criança, abusou dos próprios filhos. Terminou o processo, eu geralmente ministro assim cursos, eu dou 1h20 de ministração e mais 20 minutos de intervalo. Eu fui só orar, só botei a mão na cabeça dela, já manifestou um demônio. E quando manifestou, eu fiquei 20 minutos para expulsar. E normalmente, é rápido, você bota a mão e diz, em nome de Jesus, cala-te, sai! Ele, se manda. Agora, existem castas que oferecem o que? Resistência. Jesus diz para a gente que havia uma criança endemoniada, havia um jovem. Desde quando acontece isso? Qual a razão? Como é que isso aí entrou dentro da pessoa? Porque o demônio ele não fecha os olhos e diz unidunité, salabia, vou entrar na vida desse aqui. Não é isso.
Eu vou entrar na família, eu vou entrar no filho, eu vou entrar no marido, eu vou entrar na sogra. Não, a sogra pode entrar. Não, não pode. Ele precisa de pecado. Entenda o que eu vou dizer. O espírito imundo precisa de sujeira. Ele habita na imundície. Aquela moça, ela foi sistematicamente abusada pelo seu pai, desde os 7 anos de idade, a ponto de crescer e se apaixonar pelo pai. Você acredita nisso? Mas um dia trouxeram ela para a igreja, levantou a mão, aceitou Jesus. Agora está tudo bem. Querido, não está. Eu digo com certeza que os pastores da igreja, 50% dos homens que estão aqui, 50% dos homens que estão aqui hoje, são viciados em algum grau em pornografia. Estou mentindo, pastores? Estou mentindo? Não, mas eu aceitei Jesus, pastor. Por que a vida da pessoa fica aprisionada? Essa mulher de Lucas 13 está há 18 anos indo na igreja e está lá encurvada. Houve batalha espiritual? Não houve. Jesus estendeu a mão, ela se endireitou e glorificava o Senhor. E tem a turma que diz: olha, nessa igreja aqui não. No sábado não pode curar. Nossa igreja aqui não tem ministério de libertação. Não pode fazer isso. Procura outro ministério. Aí Jesus diz: qual de vós que tem um boi que no sábado tem sede, você não solta, não liberta ele para beber água? Quanto mais essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha ela presa. É gente que está preso dentro de pecado e iniquidade. Você fala assim: não, sujeitam sem vergonha. Olha para mim, querido. Você acha que ele é sem vergonha? Você acha que essa moça é sem vergonha? Não é não. Nós vivemos em um ambiente de pessoas feridas. Nós vivemos num ambiente de pessoas machucadas. Nós vivemos aqui com gente que diz assim: pastor, eu não consigo sair desse pecado, eu não consigo sair dessa dívida, eu não consigo. O não já está dentro do altar do coração dele há muito tempo. O ministério de cura é outra coisa. Ele trata dessas feridas. É Tiago capítulo 5. Está alguém doente, porque se você está feliz, você canta louvores, e se você está triste, você ora, mas se você está doente, chame os pastores, chame os presbíteros, eles orarão, ungirão com óleo, se tiver pecado vai ser perdoado, se tiver enfermo ele vai levantar, a oração da fé pode muito ter seus efeitos. O que ele está falando? Ele está falando que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou, o céu fechou por 3 anos e meio, mas depois ele orou de novo. Queridos, a água veio e sarou a terra. Existe uma promessa de Deus de sarar a tua casa, sarar a tua terra. Deus não brinca com isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segundo Crônicas 7,14, todo mundo conhece, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Por que nós entramos dentro desse calabouço? Por que as nossas famílias estão aprisionadas? Pode passar, querido. Pode passar. Pode passar. Esse é um curso que a gente vai dar. Vou falar a chave para uma família livre, autoridade espiritual. Pode passar. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga na minha casa. Sabe, pastor, quando a pessoa fala: tem alguma coisa errada na minha casa, pastor. O problema é da casa. O sacerdote ordenará que esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Levítico 14 fala de exame, fala de sondagem, fala de investigação, fala de diagnóstico. Quando uma criança está com febre, a febre é boa ou é má, gente? Hein? Boa, porque ela denuncia um estado de infecção. Quando nós olhamos, quando eu olho para a vida de uma pessoa, eu trato disso, eu trabalho com libertação especificamente há 15 anos. Então eu sistematizei dentro das escrituras sagradas. Vocês não vão ver sair da minha boca nenhum palavreado gospel. Vocês só vão ouvir sair da minha boca a palavra da Bíblia. Só Bíblia. Porque se você lida com o pai da mentira, você tem que tratar com a verdade. Deus, gente, Ele quer liberdade para o homem, sim ou não? Sim. Comerás livremente. A primeira conversa que Deus tem com Adão, qual é? Antes dele dar uma esposa para Adão, antes dele dizer assim, ó, coloca nome nos animais, ele fala assim, ó, comerás
Diga assim, livremente. A liberdade sai do coração de Deus. Toda vez que Ele fala com alguém, Ele fala sobre isso. Quando Deus, Ele chama o povo de Israel do Egito, ontem nós celebramos a Páscoa. A Páscoa é a celebração da liberdade. Ele chama o povo assim, eu vou te dar 10 palavras. Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, e eu sou aquele que te tira da casa da escravidão. Quem é Deus? É quem me tira da casa da escravidão. É o meu Deus que me tira. Quando Jesus, Ele fala pela primeira vez, Ele vai para a sinagoga no capítulo 4, Ele faz de Lucas, Ele faz o que? Uma referência a Isaías 61:1. O Espírito do Senhor, bota a mão assim sobre sua cabeça. Diga assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga, sobre mim. Agora esfrega assim, ó. Diga assim, Ele me ungiu. A unção é o Espírito esfregado sobre. Diga assim. Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir a porta das prisões, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano do perdão, o ano aceitável do Senhor. Existe uma unção messiânica, e essa unção messiânica em Jesus, ela é carregada de liberdade, de libertação. Ele me ungiu para quê? Para abrir porta de prisões. Jesus, Ele não veio para todo mundo, Ele veio para os filhos de Israel. E quando Ele vem, gente, e Ele vem no seu rastro, Ele faz tanto milagre, um quarto, se você pega os evangelhos, 1/4 de todo o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem já leu todos os evangelhos, levanta a mão e dá um glória. Se você não leu, se você ler 10 capítulos da Bíblia por dia, em 9 dias você leu todos os 4 evangelhos. Só 10 capítulos, em 9 dias você leu os 4 evangelhos. Se você continuar insistindo nisso e ler 10 dias durante 100 dias, ou seja, de hoje, dia 2, é hoje? Até o dia 15 de julho, final da Copa, você leu a Bíblia inteira, sabia disso? Você lê a Bíblia em 100 dias, se você ler 10 capítulos por dia. 100 dias você lê ela toda. Quando se fala de verdade e mentira, porque é a verdade que liberta, tem muita gente que trabalha com libertação, assim, que o nome que se diz é maniqueísta. Maniqueu era um sujeito que achava que Deus era uma potência, o diabo era outra potência, que viviam em conflito. Isso não é nada, isso não tem nada de bíblico. Não, tinha um programa, o pessoal do tempo do Anderson Silva gostava mais, hoje parece que está esquecido, que era o tal do UFC. Lembra do UFC, do MMA? Aquele espécie de vale tudo? Aí tinha um sujeito que ficava assim no meio do ringue e falava assim, não! Lembra disso? It's time! E aí do lado está os pais, do outro lado está não sei quem, e está o quebra-ossos com não sei quem. Então parece que Deus está do lado do ringue e o diabo está do outro lado, como se fossem dois poderes opostos, se ele estivesse no meio. Olha para mim. Isso é uma bobagem. Isso é ridículo. Se você pegar Isaías capítulo 40, você vai ver o tamanho do teu Deus. Ele mede o universo a palmos. Ele estende as estrelas como quem abre a cortina da própria casa. Ele mede a água do mar nas conchas da sua mão, todos os oceanos. Ele pesa na balança. Ele pesa na balança dos montes da terra. Numa balança de precisão. Deus é criador, o diabo, gente, é criatura. Então tem muita gente com medo do diabo. Querido, Colossenses capítulo 2, verso 15 diz o seguinte: tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha, à derrota, triunfando sobre deles da cruz. Gente, não é que Jesus deu um murro em Satanás e ele beijou a lona e está lá cambaleando. Ele foi jogado para fora do campeonato. Acabou para ele. Ele triunfou na cruz de um jeito tal que Jesus triunfou, que Satanás não pode nem mais reagir. Quando você se posiciona como filho de Deus, você tem que entender que você recebe a autoridade de Deus. E nós temos um problema na igreja de crente, porque a gente não sabe quem a gente é. Não sabe? Eu pergunto assim, é a primeira coisa, eu faço muito gabinete, mas muito gabinete. No ano de 2016,
Eu atendi mais de 1.000 pessoas no gabinete. Em 2017 eu comecei a viajar para ensinar as igrejas, mas de 2016, 1.000 pessoas. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quem é Deus para você? Sabe qual é a resposta mais comum? Deus é tudo, pastor. Não, Deus não é tudo. Deus não é púlpito de vidro, Deus não é livro, Deus não é caixa de som, Deus não é sapato. Quem é Deus para você? Os mais espirituais dizem assim: Deus, pastor, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. O Deus é o Deus da minha provisão. O Jeová Jireh é o Deus da minha vitória. Jeová Nissi é a minha bandeira. Deus é o Deus Algibar, o Deus forte. Mas eles nunca dizem para mim: Deus é meu Pai. E é uma relação muito ruim quando você trata Deus como alguém que não é seu pai. Jesus, ele fala o seguinte para a gente, o tempo todo: eu e meu pai somos um, tudo que pedires ao meu pai em meu nome ele vai dar. Aquele que eu revelo o pai revela o filho revela quem quiser. Existe uma relação de Pai nosso que está no céu. Ora sim, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas capítulo 4 verso 6 e diz: porque sois filhos, diga, sois filhos. Então Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você diga: ah, papai, papai. Mas o povo não entende isso, não sabe qual é a sua identidade. É interessante que Lucas capítulo 15 conta a história de 2 filhos e um pai. É a história do filho pródigo, todo mundo conhece isso. Vamos examinar a causa da praga dentro de casa, pastor. Um pai está em casa e tem 2 filhos. A parábola, ela diz o seguinte, que o filho mais novo sai de casa pedindo os bens que ele tem direito e vai embora achando que o dinheiro vai resolver. Então ele vai para longe. Mas aí ele desperdiça o dinheiro. Sabe a história? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Ele não tem inteligência financeira, não sabe investir, gasta tudo. Aí ele tem fome. Sabe quando é que o desviado volta para casa? Quando ele está faminto. Ele fala: estou na miséria, estou na bancarrota, estou falido. Aí ele vem buscar Deus. Ele fala assim: vou voltar para minha casa, lá até os trabalhadores têm um prato de comida. Ele chega em casa, sabe o que esse menino fala para o pai? Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Já viu gente que está na igreja que não é filho, é empregado? Tem gente na igreja que não consegue sentar para adorar a Deus num culto. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele limpa, ele varre, ele arruma, ele ajeita, ele faz tudo, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, ele não tem tempo para ter intimidade com o Pai. Queridos, Deus, escuta essa aí, é a pessoa mais empolgante que existe, mas ele não consegue ter intimidade com o Pai, ele nunca chega no trono, porque ele é empregado. Ah, não vou pedir. Eu não vou pedir, porque Deus está preocupado lá com a guerra na Síria, resolvendo a questão atômica com o Irã, com a Coreia do Norte. Deus está preocupado com o Donald Trump, que agora está pensando em fazer bobagem. Deus está preocupado com o STF, que vai votar amanhã, se o Lula vai ser ou não solto ou preso em segunda instância. Ou seja, ele é sempre um empregado. Ele não tem intimidade. Ele não chama Deus de pai. Ele não conhece o pai dele. Ele é um órfão. Já viu gente órfã? Gente órfã é gente que tem uma dor emocional de não ter um pai. E se ele não tem pai, ele não tem direção, não tem identidade, ele não tem proteção, ele não se sente seguro, ele não termina as coisas, ele não começa um curso e não acaba. Ele é alguém que vive manipulando o sentimento dos outros, ele quer conquistar todo mundo. Mas o negócio vai ficar pior. Porque esse pai não tem só um filho, ele tem 2. Aí tem um outro filho que está dentro de casa, está lá trabalhando. Aí ele ouve o quê? As canções. Porque o pai não quer tratar o filho como empregado. Bota a sandália nos pés, coloca o anel na mão, dá para ele uma capa nova. Vamos fazer uma festa, aquele bezerro cevado, vamos fazer um churrasco. Aí o filho mais velho ouve aquilo e fica zangado, com o bico. Já fez tromba? Bem sim. Cheguei na igreja há 20 anos, o irmão chegou um mês, a esposa já se converteu, já tudo deu certo para ele, eu estou aqui ainda. Aí fica zangado com o pai.
Meu filho, o que você tem? Eu tenho trabalhado para ti todos esses anos como um escravo. Diga escravo. Diga escravo. É gente que em vez de ser filho, é escravo. Jesus fala sobre isso. O filho fica sempre em casa, o escravo não. Se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Qual é o problema da gente aqui? É que a gente quer colocar a culpa nos outros. O texto de Levítico 14 conta a história de um pai de família, o dono da casa, a dona da casa, que vem assim e fala assim: eu tenho um problema na minha casa, parece que tem praga ali dentro. Pastor, por que meu filho é homossexual? Quem aqui sabe lidar com homossexual? O homossexual entra aqui e fala assim: pastor, eu quero ajuda. Porque tem homossexual que não quer ajuda, ele está vivendo, ele está de bem. Agora tem aquele que fala assim: pastor, eu quero socorro. Quem sabe lidar com um viciado em crack, em cocaína, em cachaça, viciado em jogo, viciado em apostar ou investir na bolsa debaixo de risco? O vício, ele tem um só fundamento. O problema não é a cachaça, nem o baralho. O problema não é o cigarro, nem o crack, é outra coisa. Existe algo por trás que é a razão da praga. Por que uma pessoa tem uma vida sexual pervertida? Pastor, eu amo a minha mulher, mas não consigo deixar de trair ela. Você já recebeu gente assim? Recebe. Eu recebo gente assim no gabinete. Pastor, eu sei que é errado, mas eu não consigo me libertar da pornografia, da masturbação compulsiva. Pastor, daqui para cima eu sou homem, daqui para baixo eu sou mulher, me socorre. Eu sou homem, pastor, mas entra alguém na igreja, eu tenho uma tendência homossexual. Você já ouviu isso? Isso é comum, gente. Eu estive pregando agora numa igreja, o pastor falou assim: Lobo, eu fui fazer aqui a bobagem de fazer um levantamento, uma pesquisa, e descobri que entre 15% e 20% da minha igreja ou já teve algum contato homossexual, já sofreu um abuso homossexual, ou já tem tendência homossexual, ou já viveu homossexualmente, ou está com esperança de viver nessa vida. Como é que você vai rezar? Ah, um homossexual vai para o inferno. É a única resposta que a igreja tem, é essa. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Por acaso o heterossexual vai para o céu porque é heterossexual? Por que nós herdamos o céu, gente? Por causa do sangue do Cordeiro da Páscoa. E fostes purificados, tiveste tuas vestes lavadas no sangue da cruz. O que há por trás de uma perversão? O que há por trás de uma aliança de caráter maligno? Pastor, por que eu não consigo me soltar dele? Por que essa praga tocou em mim, pastor? Porque a praga, ela vem através de um convite chamado pecado. Esse homem que trai a mulher, não é um sem vergonha. Ele não é um mau caráter. Esse rapaz, essa moça, que se diz homossexual, não é um problema. O que há por trás da homossexualidade? Ah, pastor, eu nasci assim, Deus me fez assim. Opa, não é isso não. Ah, pastor, eu me sinto assim desde criança. Preste atenção. Esses quadros são construídos. A ausência do sacerdócio masculino. Pode passar, querido. Eu quero ler um texto com vocês, em Marcos 7. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo. Eu quero que você preste atenção nisso. Essa mulher, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, não era crente, não era cristã, não era evangélica. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. A pergunta é: onde é que está o pai? Eu acho impressionante reunião de oração nas igrejas. 80% são mulheres. Cadê o homem? Não está lá. Não está lá. A causa número 1 dos distúrbios familiares é a ausência do sacerdócio masculino. O pai não está lá. Eu vou te dar um número. Isso é ciência.
Isso é pesquisa científica de americano. Está num site chamado www.familyfoundation.com. Para cada 100 crianças que se envolvem na igreja, só 2 famílias que se envolvem com ela. Só 2 famílias. Para cada 100 mulheres que se envolvem na igreja, 17 famílias se envolvem com ela. Agora fica de queixo caído aí, bota o cinto de segurança. Para cada 100 homens que se envolvem na igreja, 100, 94 famílias se envolvem com ela. Eu não sou daqui não, eu sou de Curitiba. Quer fazer um teste comigo aqui agora? Quem aqui é casado, homem, casado, crente, já foi batizado, homem casado, crente, que já foi batizado e que não tem ninguém da sua família aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão. Nenhum! Porque olha para mim, mulher, porque o teu desejo será para o teu marido. Se o homem se posiciona, a casa dele fica debaixo da mesma autoridade que ele recebe do pastor da igreja. Existe uma canção em Israel, nós cantamos quando a gente está chegando num lugar chamado Cesaré de Filipe. Eu vou todo ano para lá, fronteira lá com a Síria. É assim: Ineve Manove Manaim, Chavete Arringa Miahad. O óleo que escorre na cabeça, da barba e da gola de Arão é como orvalho, como a neve derretida do Hermon. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Você quer ser bendito, querido? Fica debaixo da autoridade. A autoridade dessa igreja, eu sei que tem muitos ministérios aqui, me falaram que tem mais de 30 pastores. É uma igreja imensa, mas só tem uma autoridade aqui. Pastor Salmo é autoridade nesse local. Deus fala com todo mundo. Números 21, Deus diz: quando eu levantar profeta em Israel, através de sonhos e visões falarei com ele. E fala, Deus falou comigo hoje à tarde em sonho. Fique em pé, por favor, pastor. Só pode virar para lá? Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face to face, tete a tete, eu falo cara a cara, eu falo boca a boca. Qual é o problema? O problema é a rebelião. A rebelião atrai espírito de morte. Ai, pastor, para com isso. Rebelião, querido, é como a feitiçaria. Lembra de Saul? No capítulo 10 de 1 Samuel, ele está profetizando dos profetas, ungido. No capítulo 22, ele está se matando. O que acontece? Sabe o que é uma feitiçaria? A feitiçaria é uma manipulação, uma tentativa de manipulação espiritual de poderes ocultistas. Isso é uma rebelião, uma feitiçaria. E Deus avisa a gente quando a gente está em rebelião. Já viu a igreja rachada, pastor, crescer? Eu quero ser apresentado. Cresce 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco racha. E cresce mais um pouco, racha. É gente que sai da igreja sem bênção. É gente que sai da igreja, eu vou construir meu ministério. Então vai esperto. Você quer ser mais esperto do que Deus? Querido, Deus não fala com todo mundo na igreja. Para dar visão só fala com um. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, de Filadélfia, de Pérgamo. Ele fala com o anjo, ele não fala com todo mundo. Não, mas o rebelde, você sabe, é a mulher que quer ser rebelde ao marido, é a casa dividida. Mateus capítulo 12 diz: a casa dividida não subsistirá, um reino dividido vai fracassar. Quando a gente fala sobre rebelião, Deus fala o quê? Olha, Saul, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Naquele momento, pastor, por que entrou um espírito de morte na minha vida? Por que eu só penso em me matar? Por que eu penso em dar cabo da minha vida? Por que eu tenho ódio, com vontade de matar as pessoas? Eu atendi uma senhora anteontem, queria matar o filho. Ai, pastor, era louca. Não é louca. Ela está debaixo de um controle sobrenatural maligno.
De alguma maneira, aquilo entrou na vida dela. Saul, ele é rebelde. Daqui a pouco aquele espírito de morte entra dele, ele fica tentando matar Davi o dia inteiro. Ele bota um esquadrão da morte atrás do garoto. Ele vai se esconder lá no deserto de En-Gedi. Quando ele não consegue matar, sabe o que ele faz? Ele vai consultar a feiticeira de Endor. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Não brinque com a escritura. A Bíblia não erra. Aí ele vai, consulta a feiticeira e aquele espírito de morte mata ele. Ele se mata. Não, aquele espírito enganou ele, seduziu ele. Então entendo o que eu vou dizer aqui. Quando nós falamos assim, há como praga na minha casa, tem gente até que acha que a casa é mal assombrada. Outro dia eu entrei na casa de uma pessoa, todas as panelas, quando eu falei, eu não invento moda, eu botei o pé, quando eu botei o pé eu falei, paz seja nessa casa, é chegado o reino dos céus. Não foi assim que Jesus falou? Ide, curai os enfermos, purificar os leprosos, expulsar os demônios e anunciar a chegada do reino dos céus. Pronto, é isso que eu faço. Todas as panelas começaram a cair. A casa está endemoniada. Ah, é? Um dia eu falo com vocês sobre demônios territoriais para vocês entenderem. Não hoje. Mas espírito imundo, querido, ele habita em pessoas. Mateus capítulo 12 diz que quando o espírito imundo sai, diga assim, do homem. Diga, do homem. Ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, mas não encontra, ele volta para o homem. Voltarei para minha antiga casa, encontrando ela limpa, vazia e adornada. Ele fez, opa, ele traz outros 7 piores. O final dele é pior do que o início. Já viu gente que vem para a igreja, fica um tempo e depois fala assim, ele se desvia de um jeito que ele fica pior. Curitiba é terra de lava-jato. Eu vou sempre lá, de vez em quando eu estou indo lá nas prisões, distribuir o Novo Testamento. Aí vou distribuindo e tal, o pessoal, pastor. Aí eu chego no pessoal que está dentro, aqueles bandidos mais cruéis, que nem os bandidos cruéis não aguentam ele. Então eles ficam segregados, ficam separados assim, nas solitárias. Eu chego lá e digo, paz do Senhor, é chegado o reino dos céus. Normalmente tem um que me xinga, mas me xinga cada palavrão que eu nunca ouvi falar. Ele deve ter lido no manual aquilo ali. Falei, eu só vim orar com vocês, distribuir o Novo Testamento. Aí outro, pode orar, pastor, ora por mim, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais isso aqui. Vou cantar a canção. Estou dentro da solitária, hein? Solta o cabo da nau. Conhece essa música? Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás segurança se faz, pois com ele seguro será. Gente, vocês cantaram igual os presos. Todos os presos conheciam essa canção, por quê? Por quê, gente? Tudo filho de crente. Qual é teu nome? Davi. Teu nome Paulo. Qual é teu nome? Melquisedeque. Fala uma coisa aí. Quem é o miserável que dá o nome do filho de Melquisedeque? Crente. 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 Ô Bartimeu na sala 3. Os nossos filhos, gente, deviam estar aqui. Eles estão fora da igreja. Por que nós perdemos os nossos filhos? Como é que é construído o desvio? É dentro de casa. É um homem que na igreja ele é uma bênção, mas a boca dele dentro de casa só sai palavra frívola, palavrão, ele amaldiçoa, ele pragueja, ele é um chato, ele é um reclamão, ele é um cri-cri, ele é um pão duro, lazarento. Aí ele quer que o filho seja uma bênção. A mamãe, gente, a mamãe só sabe reclamar. Como é que foi a nota da escola? O filho não vê a mãe orar, não vê a mãe jejuar por ele um dia. Ele não tem dentro de casa um exemplo para seguir. Ele se afasta porque ele não vê Deus na vida do pai e da mãe.
Por que meu pai é crente? Hoje tem a turma que diz assim, eu sou crente não praticante. Tem a turma que diz que é evangélico não praticante. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Tá bom, tá bom. Levanta a mão aqui e fica com a mão levantada. Quem conhece um crente que já esteve na igreja e está desviado hoje? Levanta a mão assim, fica com a mão levantada. Levante, agora olha para o lado para você ver a gracinha. Olha para o lado. Para cada crente que tem aqui, pastor, tem um crente fora desviado. Tem? Tem mais. A mulher tinha uma filha, o pai não estava lá com o espírito imundo. Rogava que expulsasse sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Vamos lá, gente. Espírito imundo habita onde? Na imundice. Para você convidar uma mosca para dentro da tua casa, você faz o quê? É isso? Pastor, para ter mosca em casa, você precisa ter alguma coisa podre. Você pega algo podre, uma comida podre, lixo. Você pega fezes, coloca em cima da mesa. Você não precisa convidar a mosca não, a mosca vem. Vem. A mosca vem e enche a tua casa de inseto. Aí tem a turma que vai, eu já sei limpar a mosca, pastor. Em nome de Jesus, sai! Sai, gente. Sai, gente. É gente que quer que o demônio saia, mas não quer sair de dentro da lixeira. É gente que não quer romper com o pecado. É gente que sabe que está vivendo a iniquidade. Aí vem aqui para o pastor, pastor, faz uma oração para quebrar a maldição. Não vai quebrar nunca. Nunca. Porque você continua vivendo um casamento amaziado. Há uma ilegalidade espiritual na sua casa. A sua boca está falando do que está cheio do teu coração, que é imundície, que é sujeira. É gente que fica abanando mosca. Vai voltar 7 piores. Não, pastor, tá aqui. Eu era garoto, a gente ia para a praia. E dormia num colchão, gente, era horrível. De palha de arroz. Já dormiu nesse colchão? Ninguém merece. Ninguém merece. E aí tinha muito mosquito. O que mamãe fazia? Pegava um negócio chamado aspiral. É verde assim, você queima. Você lembra disso? Gente, matava o mosquito e você morria sufocado. Ou então tinha o tal do Flit. Vocês conheceram o Flit, gente? Você botava veneno assim e ficava assim, ó. Lembra disso? Espera aí que eu vou matar a mosca, pastor. Vai resolver, gente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a sujeira. Não é isso, gente? O que eu faço? Eu pego a sujeira aí. Vocês já viram rato aqui, gente? Por que não tem rato aqui? Limpeza, pureza. Pastor, o senhor já viu crente endemoniado? Falei, mas muito. E não é crente novo convertido, não, é crente velho. Por que uma pessoa fica endemoniada, pastor? Porque ela bane Deus, ela dá um cartão vermelho para Deus, diz assim, que você não vai entrar. São áreas de desobediência na sua vida. Você desobedece na sua vida financeira e quer colher muito. Gente, já ouviu falar sobre o ladrão, a maldição do ladrão? Zacarias 5, verso 3 a verso 5. Essa é a maldição que está sobre o ladrão. Eu, o Senhor dos Exércitos, eu lancei essa maldição para que entre na casa do ladrão e destrua a sua família. Ah, pastor, roubei e me deu bem, continuo roubando, estou fazendo uns negócios aí, não é bem uma corrupção, uma fraudezinha, mas foi Deus que abriu a porta para mim, pastor. Eu estou inclusive orando para ele abrir uma outra porta lá em Brasília. Existe maldição sobre roubo? Existe. Todo mundo conhece Malaquias 3,10, mas quase ninguém conhece Malaquias 3,8. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. É gente que quer prosperar, mas não consegue ser fiel no pouco. Que se você não é fiel no pouco, sabe quando você vai chegar no muito? Nunca! Nunca!
é gente que quer ser feliz emocionalmente, é gente que fica tragado por uma depressão, por uma síndrome do pânico, por uma tristeza profunda, e continua sem perdoar. Aliás, a ausência do perdão, ela consegue atrair espíritos severos. Eu e Fabiola ministrando numa igreja, eu não faço mais isso. Eu vinha ministrar o fim de semana e chegava 2 dias antes para ministrar. O povo quiser ministração de libertação, separa aí. O pastor separava 8 por dia para mim, 8 para a Fabiola. Aí, de vez em quando tinha uns quebra-pau, tranquilo, de repente, Fabiola com as pastoras, eu com os pastores, eu ensinando a fazer atendimento de libertação, o pau começou a quebrar. Quando eu cheguei lá, uma senhora enorme, enorme, quebrando tudo, e ninguém segurava. Tem casta que é assim, gente. Quando Deus, Ele dá para Moisés a autoridade, Ele fala o seguinte, Êxodo capítulo 7, verso 1, eis que vos dou a minha autoridade, é dada a autoridade. Eu te dou minha autoridade, e tu serás como um Deus para Faraó, e Arão será o teu profeta. Pensa um sujeito que recebeu a autoridade de Deus, e ele chega lá, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. O Faraó diz, não deixo. Tem espírito imundo que fala, não saio, não saio. O vínculo ali, gente, é um vínculo de pecado estabelecido, e que a pessoa não quer se libertar do pecado. Por quê? Porque ela ama o pecado. É síndrome de Estocolmo espiritual. É gente que se apaixona pelo diabo. É gente que gosta do cão. Vai lá, termina esse namoro abusivo. Não, isso não. Pede qualquer coisa, pastor. Tira esse ídolo de dentro de casa. Não, isso é tradição familiar. Então fica aí com o cão, você, o diabo, e o carregue. Porque é gente que não quer romper com o pecado. É gente que não quer romper. Essa senhora, gente, eu sei que você teve uma vida boa. Essa senhora, quando ela tinha 7 anos, 9 anos, o pai dela começou a violentar ela. Você sabe o que é ser violentado pelo próprio pai que devia te proteger? Com 9 anos. Essa menina foi violentada pelo pai até os 13. Aí depois, o pai era viciado em cachaça e jogo, perdeu tudo, ficou com uma dívida, pediu dinheiro emprestado para o irmão dele, que era tio dela. Você me empresta? Não, eu te dou, mas você me dá tua filha para mim. O pai vendeu a filha, ela se tornou escrava sexual do tio. Ela estava brincando, pulando corda, rodando bombolê. O tio chegava a segurar, pastor, ele me pegava pelo cabelo e me levava para o mato e abusava de mim. Quando ela tinha 15 anos, ele começou a vender ela para os amigos. R$20 aqui, pode transar com ela. R$20. Ela odeia homem, porque para ela o homem não presta. Porque ela viveu dentro de um lar tóxico. E aquele ambiente familiar, gente, entenda isso, querido. Se você não se esforçar para a tua casa ser uma casa de paz, escute, os teus filhos vão embora e não vão querer saber de Deus. Os teus filhos vão embora e só vão voltar no Natal. Os teus filhos vão embora e não vão ligar para você. Se você não se esforçar para transformar o teu ambiente familiar, num ambiente de bênção, numa casa de esperança, para que teus filhos vão ficar lá? A moça ficava terrivelmente endemoniada quando a gente chegava na parte da libertação, onde ela tinha que perdoar. Ela falava, eu não perdoo. Gente, eu dei mole. Então, pode soltar, em nome de Jesus, solta ela. Todo mundo segurando. Vem para cá. Amarrado, de joelho, amarrado. Amarra esse corpo. Aí amarrou. Aí estava pensando, gente, não precisa brigar, dá uma ordem, em nome de Jesus, sai. O demônio saiu. Saiu e entrou outro. E eu com a mão aqui ainda, gente, ela quase arrancou meu dedo com uma dentada. Se eu não sou o pastor ninja, sabe por que a dor é emocional? Porque você se recusa a perdoar os outros, ou você se recusa a se perdoar. Gente, amargura e culpa é uma mesma avenida, é o mesmo caminho, mesma direção com sentidos opostos. Eu sou amargo contra você e te odeio, que você tentou me matar, você tentou me roubar,
Você tentou me abortar. Você me traiu, você me abandonou. Você disse que ia ficar comigo para sempre. E se arrumou outro homem e foi embora. Você me arrasou, você me destruiu. E eu não te perdoo. A culpa é igualzinho. Só que em vez de eu odiar você, com uma amargura, eu odeio a mim mesmo. Eu me odeio, porque eu tentei te abortar, ou te abortei. E eu não me perdoo por isso. E eu tentei te matar, eu roubei mamãe. Eu enganei meu esposo, minha esposa. Eu fiz aquilo que era mal. Então eu não tenho perdão. A culpa vem misturada com algo chamado orgulho. Não, Jesus morreu por todo mundo, mas o meu pecado não tem perdão, porque eu sou apenas o máximo. O orgulhoso, gente, ele crê no pecado até de Hitler, de Saddam Hussein, no perdão de pecado de Hitler, mas o dele ele não crê. Porque ele acha que o pecado dele, não, pastor, eu já era crente, por que eu fui fazer isso? Você tirar gente de dentro de cativeiro é uma obra que merece compaixão. Muitos de vocês aqui têm pecados secretos. Muitos de vocês aqui têm esconderijos secretos. Tem lembranças de memórias amargas. Vocês sofreram esses abusos dentro de casa. E vocês repetem isso na vida dos seus filhos. E a gente se pega fazendo aquilo que a gente criticava o nosso pai que fazia. E você fala, pastor, e quando esse ciclo acaba? Quando Jesus, ele fala sobre autoridade, Marcos capítulo 1, verso 27, diz assim, com que autoridade ele faz essas coisas? Porque com autoridade ele ordena o espírito imundo e ele sai. Mais tarde vão perguntar, com que autoridade tu faz essas coisas? Como é que você expulsa os demônios? Ele fala, eu também vou te fazer uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles queriam saber de onde que vem a autoridade. Aprenda isso agora, que você vai começar a usar isso hoje. A autoridade vem de autor, é a mesma raiz, é aquele que produz. A autoridade é dada, é delegada. Deus dá autoridade para Adão. Deus, ele não faz o mundo mal, faz o mundo perfeito, sem pecado. Cria o homem sem pecado, a mulher sem pecado. E quando ele cria o homem e a mulher, ele coloca eles no mundo, no paraíso lá, sem pecado, um jardim. E o que o bobão do Adão faz? Pega aquela autoridade, Deus disse, deu uma autoridade para ele dominar, dominarás sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os rebanhos selváticos, sobre os animais que rastejam. Ele deu autoridade, dominar não é ser dono, mas é você ser mordomo daquilo que é de Deus. E aí, ele pega essa autoridade, e ele troca a autoridade pelo conhecimento do bem e do mal. Ele pega a autoridade que Deus deu para ele, e entrega ao ser mais cruel, brutal, assassino e homicida, que é Satanás. Por que o mundo é mau, pastor? Por que criancinha nasce com câncer? Por que tem guerra? Porque Deus deu autoridade para Adão, e o Adão entregou essa autoridade na mão de Satanás. É por isso que o mundo jaz no maligno. É por isso que Jesus diz que ele é o príncipe das... O apóstolo Paulo diz que ele é o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. Por que o mundo é mau? Porque o diabo está deitando e rolando. E aí o que acontece? Como é que a gente resolve isso? Simples. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, Jesus de Nazaré. Gente, você faz ideia do que aconteceu na cruz? Você faz ideia da derrota fragorosa de Satanás na cruz? A Bíblia diz que o Senhor o destruirá. O fim dele, gente, é no inferno. E foi lançado, é passado. Quando você pega Apocalipse para você ver, e foi lançado o diabo, o inferno, o falso profeta, foi lançado num lago de fogo e enxofre. Acabou para ele. Quando Jesus ressuscita dos mortos, porque nem os laços da morte conseguiram segurá-lo. Quando aquele cântico ecoa no Novo Testamento, ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, cadê o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. A Páscoa
é a morte da morte. A Páscoa fala assim: acabou aqui, Satanás. A Páscoa é festa para livres. E Jesus, ele ressurreto, aparece para os discípulos em Mateus 28, 18, fala assim: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Diga assim: toda a autoridade. Toda a autoridade. Qual a autoridade que ficou para o diabo? Diga assim: zero. Nenhuma. Mateus capítulo 8, Jesus está ali na casa de Pedro, em Cafarnaum. Chega um centurião. Um centurião é um capitão. Eu fui militar a minha vida toda, por 31 anos, sou coronel da Força Aérea, e eu entendo esse negócio de autoridade. Eu digo ao meu soldado: vai, uma palavra, vai, ele vai. Eu digo ao meu soldado uma palavra: vem, ele vem. Eu digo uma palavra: faz, ele faz. Eu sou um homem sob autoridade de Jesus. O centurião é um capitão, comandante das centúrias, dos 100 homens. Era um comandante de companhia. Eu digo, fala assim: eu digo. Ele fala uma palavra e essa palavra se cumpre. Aí Jesus disse assim: pode parar. Porque ele está falando o seguinte: assim como eu dou ordem no meu soldado e ele obedece, no mundo espiritual não tem distância. Só dá uma palavra e as enfermidades, elas batem em retirada. Diga uma palavra, Jesus, meu servo será curado. Ele fala assim: para, nem mesmo em Israel, nem no meio da catedral da família em Goiânia eu vi fé como a desse homem aqui. Ele entendeu tudo. Por quê? Porque a autoridade é comunicada. O espírito imundo, gente, ele não sai, ele não é onisciente. Não adianta você ir para debaixo da coberta, ele não é presente, e ficar pensando, fazer figa, tomar banho de água benta, tomar banho de sal grosso. Não vai resolver fazer sinal da cruz. Você tem que dar uma ordem para ele sair. Jesus, com autoridade, diga assim: ordenava. Diga: ordenava. Só que a igreja é tímida demais. Eles estão no meio de uma tempestade, em Marcos capítulo 4, indo para a região de Gádara. Lá Jesus vai encontrar um endemoniado do sepulcro de Gádara, dos genezarenos. E o pau comendo, e vem chuva, e vem tempestade. Senhor, você não se importa conosco? Ele fala: vocês não entenderam nada. Eu vou ensinar de novo. Olha como é que se... Cara-te vento, quieta-te mar. E fez bonança. E eles perguntam: quem é esse? Quem é esse que até o vento ele dá ordem e cala? Eles não estavam entendendo que Jesus já estava dando para eles autoridade. Autoridade, quer dizer, é um princípio que vem do céu. Autoridade é algo que Deus deu para mim, para você, para a gente usar. Só que a gente não usa porque a gente fica com vergonha e com medo. A gente precisa parar com isso. Quando Josué, ele está lutando contra os amorreus, eles vinham, atacavam e fugiam, ele chega uma hora que ele fala assim: chega! Tu sol para em Gibeão e tua lua detenha-se no vale de Ajalon. Gente, não é que o sol e a lua pararam, vamos combinar aqui. A gente não vive mais debaixo daquela teoria heliocêntrica. O universo parou, gente. O universo parou. Não é que o sistema solar parou, é que a Via Láctea parou. Não é que a Via Láctea parou, é que Andrômeda, Órion, os cinturões de estrelas de Léo, de Áquila, pararam. Porque alguém deu uma voz. Jesus, no capítulo 7 de Marcos, ele chega de Betânia, ele tem fome, e quando ele chega lá, ele vê uma figueira, e a figueira tem folhas. Você sabe, quando figueira tem folha, tem fruto. E aí Jesus vai lá e busca e fala assim: não tem, nunca mais ninguém coma de ti nenhum fruto. E eles vão embora. Na manhã seguinte, quando Pedro chega, eles estavam voltando de Tiberíades. Betânia fica ali do lado do Jordânia, é perto, dá uns 6 quilômetros de Jerusalém. Quando eles voltam, os discípulos dizem: Senhor, a árvore que tu, diga assim, amaldiçoaste, secou desde a raiz. Aí Jesus diz: se tu creres e não duvidares, se tua fé for como um grão de mostarda. Ele não fala em tamanho não, hein? Ele fala: se for como um grão de mostarda, até essa árvore tu dirás: arranca-te daqui e lança-te no mar. Até o monte você vai dizer, arranca-te daqui e vai para lá. Você tem que entender que aquilo que você fala comunica no mundo espiritual. Você tem que entender que aquilo que você comanda, aquilo que você ordena, aquilo que sai da sua boca, encontra um lugar de repouso e acolhimento no mundo espiritual. O mundo espiritual, querido, entenda isso. Eu preciso trabalhar mais um pouquinho. Quando Jesus ressuscita,
que ele aparece para João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 18. A visão que ele tem é o seguinte: ele vê Jesus ressurreto, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como bronze reluzente saído da fornalha, os seus cabelos brancos como a neve. Sabe o que ele fala? Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que esteve morto e reviveu e vive para sempre, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Escuta agora isso. Não é que Jesus pegou a chave da casa do diabo, como tem gente que pega, o diabo não tem chave de casa. Não é isso. Chave é metáfora de autoridade. Assim como vara é metáfora de autoridade para o seu filho. Não poupe a vara o seu filho. Deus não está mandando ser cruel nem brutal. Está dizendo o seguinte: diga não. Qual é a metáfora da autoridade civil? É a espada. É Romanos 13. Toda autoridade é dada por Deus. Ela é espada para punir o malfeitor. Não é que aquela espada vai arrancar a tua cabeça, não é isso, mas você vai receber uma sanção. A chave é metáfora de autoridade espiritual da igreja. Vamos voltar para Cesareia de Filipe, Mateus capítulo 16. Jesus pergunta o seguinte para os discípulos: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas, tem gente que diz que eu sou o João Batista que veio dos mortos. E vós? Quem vós dizeis que eu sou? Aí Pedrão, sem pestanejar, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, Jesus ali fica aleluiado. Você sabe quando... Quer ver uma coisa assim? É questão de identidade. Quem é Clark Kent? Você sabe quem é Clark Kent? Quem sabe? É o super-homem, você sabe, ele tem uma identidade secreta. Quem é Peter Parker? Ah, é o Homem-Aranha. Quem é Logan? Essa eu quero ver. É o Wolverine. Jesus está ali. Quando Pedro revela que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é como se ele rasgasse a camisa. Não te revelou carne e sangue, foi meu Pai que te contou isso, Pedro. Você sabe a minha identidade? Mas eu também sei qual é a tua. Tu és Pedro. Teu nome não é Simão, teu nome é Pedro, teu nome não é Cana que vai do... Teu nome é Pedro. E sobre essa identidade, sobre essa rocha de que eu sou o Cristo, eu vou edificar uma igreja. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. E as portas do inferno não prevalecerão. Ah, pastor, fizeram macumba para o meu marido. Ah, pastor, o traficante seduziu meu filho e levou para a droga. Ah, pastor, aquele homem pegou minha filha e tirou de casa. Querido, você tem autoridade. Você tem autoridade. Você tem que aprender a usar isso aí que Deus te deu. Você tem que crer que a Bíblia diz é verdade. E que as portas do inferno vão prevalecer. Só que em vez de você jejuar e orar, você reclama, você critica, você murmura. Querido, levante, para de mimimi, rema. Uma igreja de reclamões, uma igreja de incrédulos. Nós vivemos um ambiente que tudo cai na mão do pastor. Pastor, ora por mim, dá uma oradinha por mim, ora mais um pouquinho por mim. Não, você não ora por ninguém. Você quer ver uma coisa aqui? Quem aqui tira pelo menos um dia por mês, não precisa levantar a mão não, para jejuar pelo seu filho? Porque reclamar, eu sei que carne você usa, carnalidade tem bastante, mas eu quero saber o seguinte: se você orasse 10% daquilo que você reclama da sua família, tua família estava salva já. Olha para mim, querido, não adianta discutir. Você é inteligente, estudado, você é bacana, você fez mestrado, doutorado, você é doutor. Essa casta só sai com jejum e oração. E aí você está lutando com a arma errada. Tem gente que se converte e aí prega: que eu estou com o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, eu estou com a espada do Espírito. Querido, passa 2, 3 anos, ele faz o striptease da armadura. Joga o capacete de salvação para um lado, chuta a bola da prontidão do evangelho da paz para o outro lado. Cadê a espada do Espírito? Está dentro do armário.
é os striptease da armadura, e quer vencer as trevas. Olha para mim, olha para mim. Você está botando a esperança em mim, querido? Você está botando a esperança em mim? Querido, Deus não vai mandar anjo para te ajudar. Deus já mandou você. Deus já mandou você. Este sinal seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, orarão pelos enfermos e os curarão, e falarão novas línguas. Querido, entenda isso. Eu sei quem você é. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa identidade que eu sou o Cristo, eu vou edificar uma igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Bota o cinto de segurança agora que nós vamos decolar. Pode botar, que vai bater airbag. Eis que vos dou, diga assim, as chaves. Lembra da chave do reino do inferno? Você lembra da chave da morte do inferno? Quem é que manda ali, gente? Quem é que tem autoridade sobre o diabo e seus demônios? Diga, Jesus de Nazaré. Só que ele pega essa chave e dá para você. Eis que vos dou as chaves do reino dos céus. O que você liga na terra afeta o mundo espiritual, penetra no mundo espiritual, colide, atinge o mundo espiritual. O que você liga na terra é ligado no céu. O que você concorda na terra é concordado no céu. Não recue, querido. Voltaram os 70 felizes dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Jesus disse: vocês não entenderam nada. Eu vi Satanás caindo no céu como raio. Não vos alegreis, porque os espíritos imundos se submetem a vós. Alegrai-vos primeiro, porque tendes uma identidade, tendes o vosso nome escrito no livro da vida. O mais importante, querido, é você ter uma identidade. O mais importante é você saber quem você é. O mais importante é você saber que toda a mentira e os apelidos que deram para você não são reais. Sabe quem você é? Você faz ideia de quem você é? Você é filho de Deus. Você é nascido de Deus. Você nasceu de novo em santidade e justiça. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você é como cidade edificada sobre o monte. Você foi transportado do reino das trevas para o reino, filho amado de Deus. Você é mais do que vencedor. Você tem autoridade para expelir demônios, para curar enfermos. Tem a turma que diz assim: não, pastor, recebi o dom de expulsar demônios, joga isso fora. Isso não é dom, isso é sinal que segue a quem crê. Se você crê, você vai lá e diz em nome de Jesus: sai, e ele vai sair. Aprende a usar a autoridade que Deus te deu, querido. Aprende a praticar isso com fé. Tem pastor reclamando, tem líder reclamando, em vez de usar a autoridade. Aquele que crê em mim, obras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, vai habitar em vocês. Gente, você é a casa do Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo dentro de você, nem ressuscitar dos mortos você não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Agora, se você tem o Espírito Santo que te salvou, esse mesmo Espírito Santo, ele te unge para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. Fica de pé em nome de Jesus. Levanta a sua mão agora, eu vou te ensinar algo. Eu vou te ensinar, levante sua mão. Feche seus olhos. Eu quero que você imagine, levante sua mão direita e feche seus olhos. Eu quero que você imagine que você está dentro da sua casa. Você consegue imaginar isso? Eu quero que você abra a porta da sua casa. Você que está vendo a gente pela internet, pode fazer isso na sua casa. Faz aí, só não vai fazer se você estiver dirigindo o carro, não solta a mão do volante. Mas olha que você está assistindo a gente aqui, levante sua mão direita. Imagina que você está abrindo a porta da sua casa, você entrou na sua casa, você fecha a porta e vai para a sua sala. Você está vendo aí a sua sala? Então vou te ensinar a usar a autoridade agora. Diga assim: em nome de Jesus de Nazaré,
o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Verbo da vida, em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, eu estabeleço a autoridade do Senhor nesta casa. Eu declaro que o sangue da cruz, o sangue do Cordeiro, está sobre os umbrais das portas da minha casa. Portanto, nenhum mal me tocará, nem praga nenhuma chegará na minha casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu repreendo, eu rejeito e eu expulso dessa casa todo espírito de enfermidade, de depressão, de loucura, de divisão, de guerra, de divórcio, de vício. Saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha história. Eu levanto, diga com fé, eu levanto as muralhas de fogo do Senhor. Eu levanto as muralhas de defesa do Senhor em volta da minha casa, em volta da minha família. Nenhuma arma forjada das trevas vai nos tocar. Eu, em nome de Jesus, concordo aqui na terra que a minha família é família bendita do Senhor. Os meus filhos serão obedientes em honra, e eles multiplicarão ao oriente e ao ocidente, ao norte e ao sul. Eles serão como ramos da oliveira ao redor da mesa. Diga assim: nunca faltará, nunca faltará sobre a cabeça da minha descendência, sobre meus filhos, nunca faltará do óleo fresco que escorre do trono de Deus. Nunca faltará do orvalho do céu. O Senhor fartará a sua alma nos tempos de sequidão. Aponta aqui para o altar, pode apontar para o altar, aponta para cá. Profetiza agora. Aquele que pede, peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. Eu quero que você aponte para o altar. Se teu filho não está na igreja, escute. Se teu marido, se teu cônjuge, se tua esposa não está na igreja, se tua mãe, tua família não está na igreja, aponte aqui pensando nela. Se você quer ter filho e não tem, bota a mão na sua barriga, no seu ventre e aponta para cá. Se você tem filhos distantes, bota a mão na sua barriga e com a outra mão aponta para cá. Você vai agora profetizar sobre teu filho. Olha para o altar, eu quero que você de olho aberto. Olha para cá. Eu quero que você veja a tua descendência aqui. Diga assim: em nome de Jesus, eu concordo aqui na terra que meu filho e minha descendência é herança do Senhor. É como flecha na mão do valente. Meus filhos habitarão na casa do Senhor por todos os dias da sua vida. Nunca faltará na minha descendência quem sirva ao Senhor no altar. Os meus filhos serão chamados de profetas, de pastores, de líderes da igreja. Os meus filhos serão missionários. Os meus filhos serão reconhecidos entre os povos como filho bendito do Senhor. Eu, em nome de Jesus, cancelo toda praga, toda palavra de maldição. Eu rejeito todo o trabalho do mal. Eu repreendo as trevas. Eu repreendo Satanás e seus demônios. Eu quebro aqui toda fortaleza, todo cativeiro. Está aniquilado. Está aniquilado.
debaixo dos pés do Cordeiro de Deus, ao Senhor Jesus. Diga ao Senhor Jesus: a honra, a glória, o domínio, a majestade e o poder pelos séculos dos séculos. Diz amém. Aleluia. Aleluia.